Fundamentos da arquitetura da informação. Considerações iniciais. A área da arquitetura da informação tem sido um campo fértil para discordâncias em torno da definição que, em sua maioria, são baseadas em praxes totalmente parcialmente desprovidas de fundamentos epistemológicos e científicos, em que o ato envolvido na procura de apresentar ferramentas técnicas e conceitos com base na própria perspectiva de formação pessoal, que considera a mais adequadas. Nesse tratamento, defende-se e chega o tempo de definição abrangente que sugere-se na expressão da arquitetura da informação. Um pouco mais além dos objetivos propostos inicialmente por Saul Wurman é muito mais do que o seu uso corrente, sintetiza e expressa em uma forma de expressão linguística simples, uma coleção de conceitos que dizem a respeito e influenciam a própria percepção da realidade pelo ser. Aumenta-se os caminhos das ferramentas adotadas pela disciplina arquitetura da informação. Em seu desenvolvimento, tem a prática limitada do seu potencial do campo aplicado. Como tal, a aplicabilidade do potencial da compreensão para parte da experiência humana em geral, dos fenômenos da informação em particular, nesta ainda a ser adequada e explorada. Como esse objetivo desse artigo tem como origem de pesquisa desenvolvida e definida na tese de doutorado de Albuquerque e pretende discutir a utilização de instrumentos formais aliados a embasamentos epistemológicos específicos para auxiliar a solução dessas controvérsias com a criação da linguagem única e precisa, que pode ser expressa em termos formais bem definidas e assim flexíveis. Com o resultado dessa abordagem, observa-se formalizações que não destacam algumas ideias elementares, a saber, das ideias das relações de interação, expressa pelo uso de fonismo, morfismo e de ideias de delimitações de compartilhamento expressas pelo uso de fronteira. Entende-se que a busca de conceitos elementares pode ser mesmo dizer uma análise cartesiana, a formulação desses conceitos não é incompatível e não é excluída pelas perspectivas que defendem a visão de complexidade ou da natureza social da disciplina. Argumenta-se a complexidade dos objetivos para a casa da arquitetura da informação, ainda que compreendidos e descritos, ao menos em parte, com resultados da interação dos elementos componentes em princípios formais e elementares. Espera que essa abordagem contribui para a construção da disciplina da arquitetura da informação. Nós temos exigido em Heftley a identificação em aspectos teóricos formais capazes de auxiliar a compreensão e a interação entre os elementos que a compõem. O problema, por busca de definições por uma teoria, é sabido que expressa a arquitetura da informação, cunhada em 1976 pelo arquiteto Richard Saul Furman, originalmente em revistas tratadas de informações com base de uma concepção da ciência da arte. Saul Furman definiu a arquitetura da informação como sendo a ciência e a arte criada em instruções de espaços organizados. Ele entendia que o problema de reunião de organização apresentava informações com os análogos com o arquiteto de projetar um edifício serviria com as necessidades de seus ocupantes. Para Verma, o arquiteto da informação seria um indivíduo capaz de organizar padrões inerentes aos dados, tornando-se clara a complexidade. É capaz de criar estruturas ou planejamento de informações que permitam aos outros encaixar
seus caminhos pessoais para o conhecimento. Nota-se que a visão de Verma em 1997, a arquitetura da informação seria uma expansão da arquitetura tradicional aplicada a espaço da informação. E essa perspectiva de origem de conceito de uma forma bastante natural e por ser uma evolução ou desdobramento de uma disciplina antiga em resposta aos desafios modernos, nessa visão de desafios de questões da arquitetura da informação, se propõe envolver que seria versões modificadas análogas em questão da arquitetura tradicional. Por outro lado, pode ser abrangente, em nenhum espaço da coleção de informações estaria fora do escopo do potencial da aplicação da disciplina, desde que esses se destinem em satisfazer a necessidade de alguém. Pode-se raciocinar que alguns instrumentos técnicos e conceituais da arquitetura tradicional deveriam ser extensões naturais ou análogas à arquitetura da informação, na prática de amplitude do potencial da aplicação, levando em conta a definição da arquitetura da informação proposta por Vorman em 1997. Traz-se dificuldades para a extensão natural dos instrumentos conceituais, em outras palavras, uma vez que a ideia foi posta, tornou-se independente, pois as formas de abordagem da metodologia epistemologia e os instrumentos conceituais da disciplina que lhe deu origem, embora parte são utilizáveis, já não são suficientes para colocar em perspectiva a dimensão do desafio. Observa-se que, em certo sentido, tudo tem percebido pelo ser humano e pelos sentidos externos, se pela percepção ou autoconsciência que poderia ser visto como sendo informações. Sendo assim, pergunta-se como se deveria ser abordado o universo das informações e aqui e se ele é objeto de estudo da disciplina. É exatamente essa problemática ao que se refere Dylan quando se apresenta uma abordagem diferente para o esclarecimento da expressão da arquitetura da informação, que propõe a existência de duas disciplinas da arquitetura da informação, a arquitetura da informação pequena e uma arquitetura da informação grande. Segundo Dylan, a pequena arquitetura da informação, por outro lado, é um termo para a definição de campos de metadados vocabulários controlados. Ela justifica a própria existência simplesmente apontando para a web e, com sua razão, tem um estabelecimento paralelo com os temas de classificação e recuperação de informação. Geralmente ela se encontra na audiência pronta entre aqueles que possuem fontes de interesse de organização de informação. A grande arquitetura de informação, por outro lado, teria uma agenda muito mais ambiciosa. Ela assumiria os espaços de informações que necessitam das estruturas em seus múltiplos níveis de experiência da vida do usuário, naquele que o espaço é a função direta da arquitetura da informação. Nesta última perspectiva, a apreensão do mundo e do sujeito, portanto, de autoconhecê-lo, com os problemas fisiológicos e dele decorrentes, tornam-se intrinsecamente associados à arquitetura da informação, no qual o sujeito se insere. Como exemplo, com exemplos que saíram das visões pequenas em termos propostos por Dylan em 2002, citam-se definições propostas por Davenport e Megan e Brian Silva. Para Davenport, a arquitetura da informação se constitui simplesmente em uma série de ferramentas que adaptam os recursos das necessidades da informação para Bailey. A arquitetura de informação é a ciência e a arte que estrutura a organização de sistemas da informação da forma de auxiliar os usuários a alcançarem suas metas. Para McGear e Pulsar, o produto final da arquitetura física ou informação
estrutura utilizada das tecnologias disponíveis para dar forma ao meio ambiente, de modo que um grupo de atividades humanas possa ser executado mais eficiente para os autores, em uma arquitetura de informação que define qual informação é mais importante para a organização, tornando o componente de informação de uma visão estratégica. Nota-se, portanto, que, não obstante de eventuais críticas que se possa fazer à definição das ideias das origens de Roman K. Gozon do mérito ser amplas e não restritivas comparadas com as três últimas definições mencionadas, de fato, a definição de Deploy, por um lado, equipara a disciplina de séries de ferramentas de definição de Bahrein e vincula o sistema de informação à definição de Mega e tem como forte viés organizacional. Por outro lado, reconhece o mérito desses autores ao propor metas mais de atividade profissional da arquitetura da informação. Persiste, porém, o problema da vacuidade dos primeiros princípios da construção formais da abordagem, da metodologia e da epistemologia dos instrumentos conceituais da disciplina devido à insuficiência dos primeiros princípios da arquitetura tradicional para esse novo campo. Neste sentido, Haveley observa que a arquitetura da informação pode ser considerada um campo, mas não uma disciplina, devido à sua falta de teoria capaz de considerar um campo, mas não ainda sua disciplina, devido à falta de uma teoria capaz de compreender a interação entre os elementos que a compõem. Da mesma forma, Macedo assevera: para que o campo científico se estabeleça com a disciplina, há que se desenvolver uma lacuna conceitual que se apresenta apesar da possível delimitar de um objeto de estudo relevante e distinguível para a arquitetura da informação, a área que carece de um corpo sistematizado de conhecimento organizado acerca desse objeto, assim como ocorre muitas vezes nas negligenciadas pesquisas da área, apesar de ser evidente a influência do exercer para a melhor compreensão da limitação e possibilidade das suas diferentes abordagens. A fim de minimizar, minimizar esse vácuo epistemológico e conceitual, Lima Marques de Macedo propõe um modelo com base de camadas que constitui framework conveniente para agrupamento de diversas ferramentas de análise de compreensão da arquitetura da informação. A rigor, qualquer instrumento ou ferramenta pensado isoladamente para análise de algum aspecto proposto em camadas específicas encontra-se um nicho natural deste modelo de uma forma integrada. São os seguintes as camadas dos níveis propostos por Marques e Macedo. Episteme oferece arcabouço teórico para a determinação dos conceitos a serem adotados em todos os níveis. A análise refere-se à análise do contexto, considerando os elementos constituintes do ambiente. E tratamento refere-se ao tratamento dos conteúdos, representação que cuida na descrição dos contextos por meio de padrões. Armazenamento considera as questões do armazenamento e dos estoques de conteúdo. E a organização cuida do fluxo do relacionamento entre os componentes. Recuperação considera os mecanismos de recuperação da informação aplicada e permeia das demais medidas que abarca as ferramentas tecnológicas que atendem a todos os níveis. Dessa forma, a utilização das ferramentas estruturais de arte, abstração, princípios diversos, modelos matemáticos, teoria de informação, teorias de comunicação, ferramentas sociológicas, psicológicas, linguísticas, da teoria geral dos sistemas, teoria de sistemas adaptáveis e complexos, teoria de sistemas autopoéticos e
apoéticos ou autoapoéticos, sei lá, de engenharia do conhecimento, entre as outras e muitas que se integra em uma visão única dentro desse modelo conceitual que é proposto por Lima Marx Macedo, em 2006. Lima Marx Macedo também define a arquitetura de informação como escutar, construir, habilitar e pensar informações com atividades e fundamentos de ligações hermenêutica de espaço desenhados ontologicamente para desenhar. Assim, a definição de Marx é bem na busca de alinhar uma visão abrangente da disciplina. Não obstante, é uma resposta dos problemas apresentados por Hare, anteriormente exposto. Não por apresentar uma teoria à disciplina, tampouco apresentar uma solução ao desafio de construir um corpo sistematizado de conhecimentos organizados. Historicamente, o trabalho de Roosevelt Moffley constitui-se um marco para a área, pois, em certo sentido, estabeleceu um estado de prática da disciplina no futuro da arquitetura da informação, influindo pelos conteúdos da web. O trabalho desses autores tem se desenvolvido para a web e tem sido amplamente influenciado sob bandeira a percepção da disciplina para a comunidade que praticantes e usuários. Apesar disso, importa observar que os conceitos propostos por estes autores, longe de serem restritivos, apresentam passos interessantes no sentido de fornecer um corpo de conhecimento sistematizado. Assim, os primeiros princípios sobre os quais se pode raciocinar o desenvolvimento da disciplina pode corroborar nessa afirmação é registrar-se para Rosenfeld e Malville. A arquitetura da informação é a organização de combinações de rótulos e pequenas navegações dentro de um sistema de informação. O desenho das estruturas e espaços da informação de modo de promover o acesso intuitivo aos conteúdos. A arte, a arte e a ciência de estruturação e classificação de sites, de websites, intranet, de forma que ajudem as pessoas localizarem e gerenciarem a informação. Adicionamento de Roosevelt e Moffley propuseram a representação da arquitetura da informação como sendo a intersecção do contexto de um conteúdo do seu usuário. Na opinião destes autores, a arquitetura da informação compreende a integração de três aspectos. Contexto: qualquer sistema de informação está inserido em um contexto organizacional e um planejamento de implementação de um projeto da arquitetura da informação, que deve ser moldados para atender peculiaridades de cada contexto. Contexto é compreendido de maneira ampla e inclui documentos e aplicações de serviços, assim que a estrutura da apresentação de conteúdos tais como metadados e facetas de informação. O usuário é necessário conhecê-los, compreender a necessidade, informação de comportamentos. O foco da arquitetura da informação deve ser o desenho do sistema que corresponde a essas necessidades. Se por um lado, dois ou três itens que compõem a definição de Roosevelt e Moffley remetem a web e o sistema de informação, por outro lado, o segundo três que resgata a amplitude original e definição de Roma ao usar o conceito geral do espaço da informação. Muito mais importante que esses autores realizam uma tentativa bastante interessante
de estabelecimento de alguns primeiros princípios quando propõe as ideias de contexto e conteúdo dos usuários como elementos para a representação da arquitetura da informação. Sobre esse enfoque, é possível perceber a proposição de quatro sistemas independentes para a arquitetura da informação de um website. A organização da navegação, rotulação, busca, feita por esses autores, torna-se e até certo ponto desdobramento de princípios de contexto de conteúdo e usuário. De fato, pode-se observar um sistema de organização, por exemplo, de forma de proposta, Rosefield, Bowley, e remete diretamente às ideias, estruturas de representação e conteúdo de desenho de sistemas que correspondem à necessidade do usuário. Ou seja, tem correlação direta com a integração do conteúdo e usuário, sem prejuízo de correlação com o contexto e as afirmações análogas que pode ser feita de cada sistema de proposta de navegação, rotulação e busca por esses autores. Corrobora a análise e não a restritibilidade de definições de Roosevelt e Mobley quando propõe uma visão destes autores que pode ser adaptada para qualquer espaço de informação. Segundo esse autor, o arquiteto da informação deve se apresentar de seguintes atribuições: esclarecer a visão de missão do serviço de informação, equilíbrio de necessidades de organização e dos usuários, que determina os conteúdos e as formalidades, produtos e serviços, sistema de fornecer, especificar de forma de quadros que deve se encontrar informações, definir sua apresentação, suas classificações, sua organização e sua forma de recuperação, definir formas de sistema que deverá acomodar mudanças e crescimento ao longo do tempo. Passos adicionais do sentido de fornecer um corpo teórico e de conhecimento de sistematizado, assim como o primeiro princípio sobre as quais se pode se raciocinar para o desenvolvimento da disciplina, são dados pelos trabalhos de Macedo. E essa autora entende como a finalidade maior da arquitetura e informação viabilizar um fluxo efetivo de informações por meio do desenho em ambientes da informação. O diferencial inovador deste trabalho explora um caminho indicado por Rama, estabelecer um transporte direto de primeiros princípios da arquitetura tradicional para a arquitetura da informação. Segundo a autora, os princípios vitorianos da arquitetura clássica aplica da informação na medida que se a casa deve apresentar autorização utilitas servindo de uma comunicação para o usuário, de forma da estrutura e uma beleza estética. A síntese exposto verifica-se das correntes definições dos conceitos, que agrupam em todos os tipos de categoria.